pouquinho pra gente sobre essa questão, porque na verdade, para que a parte externa seja bem vista, a base, o inicial, a estrutura, o alicerce é que precisa ser bem fortalecido, não é? Exatamente, Carol. Se a gente, em qualquer maquiagem que a gente faz, se a gente tem uma pele bem uniformizada, se a gente tem uma área de olhos muito bem cuidada e com as cores neutralizadas, a maquiagem ela fica bonita, independente do efeito que a gente cria nos olhos ou do efeito que a gente cria nos lábios. Então, pele é imprescindível, tem que ficar bacana. Às vezes você faz só aquela pele, passa um batom, um rímel, Não é? um lápis, exatamente. tá pronta. Como que a pele ela faz toda a Faz diferença, muita diferença, né? porque é o primeiro impacto, né? É o que a gente enxerga primeiro, assim. E é a pessoa. E o mais importante dessa história é quando a gente faz o uso do artifício do corretivo para neutralizar, mas ele fica imperceptível. Aí é acertado. Ninguém pode dizer assim, nossa, que corretivo bonito, ou olha que base bonita, porque aí você pode saber que errou a mão em alguma coisa. Aí tem uma capa ali, o negócio não tá muito, tá um pouquinho artificial. Exatamente. Então, você vai nos ensinar hoje, nos instruir, então bora lá. Tá? Combinado. Nos explicando passo a passo pra gente entender. Eu vou colocar de uma forma clara e falar o seguinte, Carol, é muito importante. Primeiro de tudo, precisa hidratar a pele. Mas eu tenho a pele oleosa, mas precisa ser hidratado, porque isso minimiza linhas de expressão. As moças mais jovens não têm linhas, mas à medida que a gente vai amadurecendo, as linhas começam a aparecer. E quanto mais hidratada estiver a pele, mais discreto fica o efeito do corretivo. Sim. Um outro segredo é quantidade. Menos. Quanto menos aplicado, melhor é. E aí, um importante foco nessa história é o tipo de pincel, né, que a gente vai aplicar. Ok. O pincel, quanto mais gordinho ele for e a gente aplicar por camadas, com pouca quantidade construindo, a gente consegue um efeito melhor. Certo. Agora, se a gente olhar aqui em cima da mesa, existe uma série de produtos e aí a mulher, quando está em casa, ela fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? O importante nessa história toda é se conhecer muito bem, porque a gente tem um mercado e uma mídia muito influente, né? Onde criam novos produtos para que sejam consumidos. Sim. E a gente tem muita informação que precisa ser interpretada de uma forma diferente. Sim. Se a gente não interpreta e não se conhece, a gente acaba criando e seguindo um gabarito que é mostrado na mídia que não se adequa ao que a gente é. Então, isso é muito importante. Ok. Então, para ser compreendido de uma maneira geral, duas coisas que a gente precisa citar é quando a gente fala de corretivo e de corretor. Tem muita gente que fala, um corretivo colorido, aquele que é lilás, o que é verde. O nome desse tipo de produto é corretor e ele nunca é usado sozinho. Ele é sempre usado acompanhado do corretivo. Sim. Então, quando eu mostro aqui a modelo Isabeli, eu fiz... Seja bem-vinda, querida. Eu fiz na Isabeli a metade do rosto dela, esse lado de cá ele está sem produto nenhum e do lado de lá eu fiz algumas correções. Ok. Correções poucas, porque a Isabeli tem a felicidade de ter nascido sem muito contraste de olheira. A pessoa então já pode nascer com Sim. Aquela olheira mais... Precisa ser compreendido se essa olheira é uma olheira que é de cansaço ou se é uma olheira que é familiar. Isso, tem gente que já nasce. Tem gente que já nasce, ou se é por pigmentação ou por dilatação de vasos. Então, bora lá. Então, porque vou programa mostrar agora. Vivo, você sabe, né? O negócio, tem que senão ser a gente rapidinho. não dá tempo e a mulherada quer aprender a fazer. Então, eu vou usar agora uma palheta de corretivo, que no meu caso, que sou profissional, eu uso como uma palheta, porque é mais fácil de... Ela não precisa do corretor. No caso dela, não. O contraste dela entre nuance de pigmentação de olheira e a pele dela é muito discreto. Então, a gente precisa entender que à medida que eu vou aplicando o corretivo, eu começo a neutralizar. Se em algum momento eu sinto que essa olheira ela não foi coberta o suficiente, o corretor entra nessa história. E o corretor ele vai ser o conta-gotas de pigmento que falta no meu corretivo. Ah, entendi. Entendeu? Okay. Então, no caso dela, que tem a pele mais bege, à medida que eu vou aplicando, a gente consegue perceber que a área dos olhos vai ficando mais leve, ela vai ficando com um aspecto mais descansado, porque a gente está neutralizando a área escura. E isso vai pegando desde essa parte ali do nariz, né? Sim, a olheira, ela parte daqui de dentro. Então, o negócio não é aplicar somente na área inferior, é toda a extensão da área de olhos. Aí depois de hidratar a pele, né? Já está hidratada, exatamente, precisa estar hidratada. A gente tá vendo que é bem pouquinho, eu vou dando batidinhas. Essa pressão que eu crio aqui, eu vou
pressionando contra a pele e fazendo com que o pigmento fique mais concentrado. Concentrado e depositado. Ok. Normalmente, enquanto você vai Sim. fazendo aí, a pele mais clara ou a pele negra, com mais pigmentação ou menos, existe uma pele onde realça mais a olheira do que a outra ou não? Sim, tem. Se você for pensar em cartela de cor, você concorda comigo que um fundo de pele claro, a gente tem um contraste de cor muito maior? Porque a olheira normalmente é escura. Então, se eu tenho um escuro numa base clara, a olheira sobressai. Quando a pessoa ela tem pele negra, a olheira ela sobressai menos, né? Porque eu tenho tenho uma olheira escura em cima de um fundo escuro. Entendi. Mas a gente precisa e é necessário lançar mão de alguns artifícios com uma característica um pouco diferente, porque aí a gente fala um pouco de pigmentação, né? Os laranjas, por exemplo, vão ser usados. A Josi está ali, eu trouxe meu modelo de pele negra também para poder mostrar para você. Então, bora lá. Depois que você usou esse corretivo, agora... Eu vou esquentar um pouquinho só a área dos olhos dela, porque eu senti que eu ainda enxergo um pouco. Aqui seria o corretor, né? Eu estou usando, tem uma pigmentação um pouco mais quente. Ok. E aí eu começo a aplicar sobre o que eu já fiz, mas é bem pouquinho. É o conta-gotas do pigmento que me faltou no corretivo para conseguir neutralizar o suficiente. A gente pode mostrar a Josi também, de pele negra, para você ver. Ok. Posteriormente ao corretor, aí você vai passar base e tudo. Então, eu vou pedir... É Josi? Josi. Josi, nós vamos fazer a nossa troca de modelos aqui para você já mostrar na pele da Josi. Pois é. O que seria? Então, veja só, na Josi eu tenho uma cartela de cor que é um pouco mais quente. Olha, certo. E quando a pigmentação, no caso da Josi, que é uma pigmentação mais marrom, os tons de laranja, existem vários tons de laranja, isso é importante mostrar, veja só. Ok. Como a Josi, ela tem uma tonalidade de pele, mesmo sendo negra, a gente percebe que ela tem mais pigmentação amarela no rosto dela, eu não preciso de tamanha intensidade de laranja, eu posso ter um laranja mais discreto. Entendi. Então, eu aplico na área dos olhos e aqui eu estou começando com o corretor primeiro. Ok. Então, vocês vão perceber que a gente já começa a neutralizar e vai esquentando um pouco as áreas que estão mais escuras. Olha que interessante, né, a tonalidade. Exatamente. A gente sempre acha que vai dar super errado, que vai ficar tudo laranja, mas aqui eu estou esquentando primeiro para poder receber o corretivo. Esse pincel, ele já cria um efeito esfumado. Então, tá vendo que eu não tenho concentração de produto. Certo. Não é nem de pigmento. O pigmento fica concentrado porque eu vou dando batidinhas. Mas eu consigo dominar bastante a minha intensidade de produto, a forma de aplicação, aonde ele vai. E olha só, olha o pouquinho de coisa que eu passei e como já deu muita diferença. Sim. Né? E o corretor, ele vai além, né? Ainda posso, como ela tem na testa áreas que também são mais escuras, eu começo a neutralizar. Olha, detalhes, são os detalhes que você pode usar. Aí eu começo a catar. Aí eu vou aonde há necessidade. Pele negra também, normalmente, canto de lábio, olha, é mais escuro. Então eu começo a neutralizar. Parte superior de lábio, também. Então a gente aplica o produto onde há necessidade. Eu não preciso passar o laranja no rosto dela inteiro. Ok. Eu primeiro crio uma uniformidade e depois eu vou aplicar agora na cor da pele dela. Ok. Mesmo a Josi tendo a pele negra, algumas poucas manchinhas, a gente consegue perceber que ela tem a pele bastante uniforme quanto à tonalidade. Sim. Então aqui eu estou pegando pouco produto, você viu que eu mudei, estou usando uma esponja e vou dando batidinhas sobre o que eu já tinha colocado. Certo. Então olha o cuidado que eu tenho que ter, nada de apertar e puxar. Eu preciso bater. Se eu aperto e puxo, o que acontece? Eu tiro do lugar o que eu já tinha aplicado. E se for, por exemplo, uma olheira que eu precisei aplicar uma quantidade maior de pigmentação de corretor, a cor do corretivo, né, que é a cor dela mesmo, acaba embolando na cor do corretor e criando uma massa colorida. E aí eu deixo de ter corretor e deixo de ter corretivo. Entendi. Então, mulherada, sempre batidinhas, nada... E pouco, muito pouco produto. Não precisa de muito para criar um efeito bonito. Agora, as esponjas estarem sempre muito limpas
Isso faz toda a diferença, não faz? Faz toda a diferença. Fairine? É interessante higienizar quando o uso é pessoal, ao menos de 15 em 15 dias, né? Porque aí a gente consegue um acabamento bacana da base, a gente consegue tirar o excesso de sujeira da esponja, oleosidade. E logo na sequência a gente pode aplicar o pó, que neste caso é um pó extremamente fino, Certo. muito pouco, só para tirar o acabamento de brilho. Aqui eu não quero depositar produto. É uma área de muita expressão, então à medida que a gente sorri, que a gente fala, ele vai marcando. Certo. E todo produto em pó evidencia a linha de expressão. Então, para que eu vou colocar muito? A gente quer fugir disso, não é, Carol? É verdade. Não queremos ter nenhuma linha de expressão. E é isso. Ó. Completamente diferente, né? Não faz diferença? Completamente. Você pegar metade do rosto dela, de cá ou de lá. E essa é algo que a mulher pode fazer em casa e isso a gente faz rapidinho, não é mesmo? Tudo vai demandar do tempo de prática. Então, todo mundo, quando começa, precisa ainda raciocinar a forma de aplicação, para que serve cada pincel. Entendi. Mas à medida que você vai executando e vai tendo essa consciência e começa a entrar no modo automático, aí fica tudo mais fácil. Então, uma maquiagem que no início demoraria 40 minutos para fazer, você faz em 10 minutos. Uma pergunta para a gente finalizar. Quem tem o hábito de usar a base líquida, isso pode ser um prejudicial? É melhor essa... quanto mais cremosa, Carol, mais... isso varia muito, assim, de qual habilidade a pessoa tem, de Sim. quais são os materiais, ou até o né? corretivo Os líquido, pincéis. mais líquidozinho. E aí depende muito. Vai depender? Depende muito, porque existem corretivos líquidos que ficam secos, existem corretivos líquidos que são mais emolientes. E aí vai depender de uma série de informações que eu preciso ter para saber qual a textura da área de olhos, qual é o tempo que ela tem para execução da maquiagem, se ela gosta de um acabamento matificado ou de um acabamento mais de viço. Então, isso varia muito. E aí é por isso que é muito importante você ter um maquiador que te diga E você isso. conhecer você, né? Quanto Como mais falou. você se conhece, mais segurança você tem na execução da maquiagem. Querida, eu quero te agradecer. Muito Obrigada. Sempre fico muito Volte feliz de vir. sempre para nos ensinar. Agradeço também. Deixa comigo. As modelos, muito obrigada. E mulherada, sentindo em casa, né? Maquiagem, coisas de mulher. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.